Então, nesse momento, eu quero ler com vocês alguns textos do livro do Apocalipse falando e apontando para o véu, lógico, né? O véu, a porta de entrada, aquelas cores presentes no véu do tabernáculo, mas também das pedras, das coisas, dos materiais que aparecem na construção desse tabernáculo, como ele está presente no livro do Apocalipse. Então, a primeira questão que eu quero mostrar para vocês é que no livro do Apocalipse nós temos ali sendo narrada a figura de duas mulheres. Talvez você nunca tenha visto dessa forma, mas é basicamente essa abordagem. No Apocalipse nós temos a figura de duas mulheres, uma prostituta, que vai ser chamada de uma grande meretriz, grande Babilônia, né? a grande cidade, vai ter vários nomes, e existe uma outra mulher, a segunda mulher, que ela vai ser chamada de a noiva do Cordeiro, a Jerusalém celestial, né? Que desce adornada como uma noiva. Então você tem a figura ali de duas mulheres, uma prostituta e uma noiva, né? Quando a gente fala dessa prostituta, embora a Babilônia, que é o assunto, eu não vou abordar com profundidade hoje, ela aborde várias questões. Uma delas é que a grande Babilônia, a grande meretriz, aponta para Jerusalém de baixo, né? A Jerusalém que hoje existe. Lembra que Paulo, em Gálatas, ele vai falar sobre Agar e Sara. Agar, ele diz que aponta para Jerusalém que hoje existe, e Sara aponta para Jerusalém do alto, ou seja, Nova Jerusalém. E Paulo, ele diz assim que o povo que habita a Jerusalém de hoje, ele é descendente de Agar. O pessoal da velha aliança, povo judeu, está tipificado em Agar, que era escrava. E ele diz assim que o povo da nova aliança, ou seja, a igreja, que inclui tanto judeus como gentios que se convertem a Cristo, agora se tornam filhos de Sara pela fé, descendentes de Abraão, né, que estão tipificados em Isaque. Então nós somos filhos de Abraão pela fé e nós somos filhos de Sara, pertencemos a Jerusalém do alto. Tudo isso está sendo tipificado. Depois eu vou tentar deixar um vídeo aqui para você poder assistir sobre isso, muito legal, tá? Mas você precisa entender essa tipologia. Vai ter 2 vídeos, tá? Lembrei, vai ter 2 vídeos aqui para vocês assistirem sobre Sara e Agar, sobre a Jerusalém de baixo e a Jerusalém do alto. E o que eu quero que você entenda é que quando Paulo usa essa figura em Gálatas, ele estava falando dessas duas mulheres, dessas duas cidades, né? Estava falando de duas alianças, de dois tempos, né? Então olha só que interessante, no livro do Apocalipse você vai encontrar isso, você vai encontrar uma Jerusalém terrena, que também vai fazer parte daquilo que o Apocalipse vai chamar de a grande prostituta, a grande meretriz com quem se corromperam os reis da terra. E você vai ter a Jerusalém do alto, que fala da noiva do Cordeiro. Agora, o que isso tem a ver com o tabernáculo? Talvez você está aí se perguntando, poxa, o Tiago tá colocando muita coisa, ele está falando agora de Babilônia, está falando de Nova Jerusalém, o que isso tem a ver com esse estudo do tabernáculo? Tem tudo a ver, irmãos, com os materiais com os quais Deus ornou o tabernáculo. Porque olha só, preste atenção, quando Deus ornou o tabernáculo, ele ornou o tabernáculo como uma noiva para habitar, né? Ali era como se fosse o lugar que ele iria habitar. Veja que nós que somos quando Deus faz a Jerusalém terrena, Deus queria habitar ali no meio. Quando Deus constrói nós como um templo e fala de nós como uma noiva, ele está falando em habitar em nós. Então olha só que interessante. Vamos tratar primeiro da grande Babilônia, a grande prostituta, a grande meretriz que aparece em Apocalipse. Olha só que legal. Quando você olha para a grande prostituta e lembra que ela tem uma conexão com a Jerusalém terrena, por quê? O livro do Apocalipse ele fala sobre uma questão onde ele diz assim que a Jerusalém de baixo, ele fala de uma cidade aonde se encontra o sangue dos profetas e dos apóstolos. Aí em outro texto do Apocalipse ele vai dizer aonde o nosso Senhor também foi crucificado, nosso Senhor foi morto.
irmãos, não tem como você excluir a Jerusalém que hoje existe, a Jerusalém terrena, dessa grande meretriz, dessa grande Babilônia. É muito possível que essa grande Babilônia não esteja falando só dessa cidade, mas não tem como excluir a cidade de Jerusalém dessa meretriz. E por que isso, irmãos? Porque você vai ver que lá no deserto do Sinai, quando Deus toma o povo para a aliança, Deus estava desposando o povo no Monte Sinai, né? Deus estava casando com o povo por meio daquela aliança, Deus estava entrando em aliança com o povo. E o povo estava ali se tornando a primeira esposa de Deus, a noiva, a esposa de Deus. Só que você percebe que já nos primeiros dias o povo se prostituiu, o povo ele quebrou a aliança, ele traiu a Deus, porque nos primeiros dias o povo já fez bezerro de ouro, já foi após outros ídolos, deixou Deus que era o seu esposo, o seu marido, e foi após outros ídolos, outros deuses. Isso caracteriza-se como um adultério, uma prostituição. Então, essa Jerusalém, desde o princípio, e depois diversas vezes você vai ver isso no livro de Juízes, o povo se prostituindo após outros deuses. Você vai ver no livro, quando o povo é levado para o cativeiro da Síria por causa da idolatria, o cativeiro da Babilônia. Você vai ver por várias vezes o povo traindo Deus, adulterando contra o seu esposo, que era Deus. Então, por isso você vai ver que a Jerusalém que hoje existe, esse povo que hoje existe, aos olhos proféticos das Escrituras, é tido como se fosse uma grande prostituta. Lembra do livro de Josué? Não, desculpa, Oséias. Lembra do livro de Oséias? Oséias, Deus manda o profeta tomar uma mulher de prostituição, né? E Deus vai dizer assim, ó, você vai casar com essa mulher, você vai ter filhos de prostituição e você vai mostrar para o povo e você vai transmitir uma mensagem. Você vai dizer assim, ó, é isso que vocês estão fazendo comigo, né? Eu tenho sido fiel, eu tenho amado vocês, eu tenho feito o melhor por vocês e ainda assim vocês me traem, vocês adulteram contra mim. Deus estava transmitindo uma mensagem. Lógico que Deus transmite uma mensagem que ele vai dizer, mesmo assim eu vou resgatar vocês, né? Por quê? Porque por meio dessa nova aliança, você vê que Deus vai trazer agora o povo judeu para fazer parte também da noiva do Cordeiro, né? A noiva do Cordeiro na nova aliança, né? Todo aquele que crer em Cristo também se torna igreja, também se torna noiva, né? Mas o povo terreno, ele é considerado uma prostituta aos olhos de Deus quando se usa essa linguagem. Enquanto o povo espiritual, aquele que aceitou a Cristo pela fé, ele se torna a noiva do Cordeiro. Aí você vê como é interessante as figuras que são usadas, porque no Velho Testamento você vê que Deus ele estava proibindo o contrair um novo matrimônio se não fosse até que a morte o separe, né? Então era necessário uma pessoa morrer para você poder contrair um novo casamento. E você vê que Deus desposou Jerusalém, desposou o povo hebreu naquela época, mas você vê que o próprio Senhor, ele vai morrer na cruz, Deus ele vem, ele morre na cruz, essa aliança é quebrada e Cristo ressuscita, agora vai contrair um novo casamento. Lembra que a Bíblia diz assim, ó, que vocês estão unidos até que a morte de um de vocês separem? O povo continua existindo, mas o Senhor, o Deus, ele morreu e ressuscitou, né? Ele morreu e ressuscitou e agora há a possibilidade de uma nova aliança, de um novo casamento. Por isso você vê ali uma prostituta e você vê uma noiva, né? Duas alianças. Uma que foi quebrada desde o princípio, né? Por diversas e diversas vezes essa prostituição continuou acontecendo, até que agora Deus vai contrair uma nova aliança e ele mesmo morre para poder quebrar aquela aliança e abrir uma nova, né? Então, existem muitos mistérios nas Escrituras que você vai ver sendo revelado, né? Mas tudo isso que eu falei, por que eu falei todas essas coisas? Porque quando a gente lê o Apocalipse, você vê essa meretriz, tá? Tendo tudo isso que eu falei em mente, você vai ver essa meretriz. Olha o que os textos dizem. E o que isso está conectado com
os materiais do tabernáculo, as cores dos tecidos, os tecidos, os metais, ouro, prata, pedras preciosas, as pedras que a gente vai ver só quando a gente for estudar as vestes sacerdotais. O que isso está ligado? Tudo. Olha só. Apocalipse 17:4 vai dizer o seguinte: e a mulher estava vestida de púrpura, escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, e tinha em sua mão direita um cálice de ouro cheia das abominações e das imundícias da sua fornicação. Perceberam que a mulher estava vestida, né? Vestida. Só que já não fala mais vestida de linho puro, porque ela se contaminou. Então fala da cor púrpura e da cor escarlate. Lembra que quando você entrava na porta do tabernáculo, você tinha o azul, que fala do que é celestial, que é divino. Essa cor não aparece na grande prostituta, porque ela foi excluída, né? Essa aliança encerrou e ela foi excluída, então não tem mais acesso ao que é divino, né? Mas você continua tendo a púrpura, que fala de realeza, o escarlate, que fala de sangue, e você continua tendo o ouro, você continua tendo pedras preciosas e você continua tendo pérolas. Então tem algumas coisas que ainda permanecem, porque Deus está contando uma história que eu não vou ler hoje para vocês, isso aqui é uma introdução, eu vou falar disso para vocês só nos próximos vídeos, como Deus vai mostrar em vários textos que Deus ornou Jerusalém, né, com um vestido, e Deus pôs tecido de púrpura, tecido de escarlate, pedras preciosas e tudo mais. Ainda assim ela se prostituiu, tá? Eu vou ler isso aqui só nos próximos vídeos, tá? Quando a gente chegar nessas passagens. Por hora, eu só quero começar a mostrar para vocês. É uma introdução, tem muito mais nos próximos. Então, olha só, outro texto, Apocalipse 18, que também está falando da grande Babilônia, essa meretriz. O texto vai dizer assim, ó: os reis da terra fornicaram com ela, viveram em delícias. Eles, né, esses reis da terra que fornicaram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai da grande cidade de Babilônia. Esse ai, ai está sendo falado na Babilônia, lá nos profetas, está sendo falado sobre Jerusalém também lá nos profetas. A gente vai ler isso lá nos próximos vídeos, porque isso está conectado com o tabernáculo. Ai, ai da grande cidade, a Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo, e sobre ela chorarão e lamentarão os mercadores da terra, porque ninguém mais compra suas mercadorias. Olha os utensílios aqui, ó. Mercadoria de ouro, tá lá no tabernáculo, de prata tá no tabernáculo, de pedras preciosas tá no tabernáculo, de pérolas, isso aparece no tabernáculo em algumas traduções, né? Mas vai aparecer lá na Nova Jerusalém, que fala da noiva do Cordeiro, a atual, né? Pedras preciosas, pérolas, linho fino. Lembra lá da entrada do tabernáculo que tinha azul, púrpura, escarlate, linho fino bordado? Olha só, quando a gente fala da Babilônia, da grande prostituta, grande meretriz, também tinha tudo isso, ó. Linho fino, púrpura, seda, escarlate. Está associando com a entrada do véu do tabernáculo? A Jerusalém terrena, ela é como se fosse o tabernáculo de Deus entre os homens da velha aliança. E Deus está dizendo assim que ela se tornou uma prostituta. Então, tudo que está lá no tabernáculo, ele está na Jerusalém terrena, vai estar também na Jerusalém celestial, tá? Então, púrpura, seda, escarlate, madeiras odoríferas e todo o vaso de marfim, todo o vaso de madeira preciosa, de bronze,
Lembra do bronze do tabernáculo? De ferro, de mármore, de canela, de perfume, de mira, de incenso, de vinho, de azeite. Isso também está lá nos utensílios do tabernáculo, as especiarias para o incenso aromático e para o azeite da unção, né? O azeite, a flor de farinha, isso também aparece no tabernáculo, nas ofertas de libação, vai aparecer na Jerusalém terrena, quando a gente for ver nos próximos vídeos, e aparece aqui na grande prostituta, a flor de farinha, o trigo, o gado, as ovelhas, os cavalos, os carros, os corpos e almas de homens. Olha só um mistério para a gente conversar quando a gente for abordar a nossa série Apocalipse versículo a versículo. Está falando que foi comercializado almas de homens nessa Jerusalém terrena, essa grande prostituta. Irmãos, isso é sério, tá? Talvez você não creia no ocultismo, né? Mas quando você para estudar o ocultismo, a obra das trevas, você vê ali sacrifícios humanos que estão registrados na Bíblia e que até hoje acontecem. Pessoas comprando e vendendo outras pessoas para sacrificar e tudo mais. Então, olha só, foi encontrado corpos e almas de homens, né? Nessa Jerusalém, que estava sendo comercializado. E olha só, o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais se acharam. Versículo 15. E os mercadores destas coisas que delas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, e chorarão e lamentarão, dizendo: ai, ai da grande cidade. Isso você vai ver nos próximos vídeos quando a gente lê sobre a Jerusalém terrena, sobre a grande Babilônia e tudo mais, tá? Ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho fino. Lembra da noiva na velha aliança? Vestida de linho fino, de púrpura, de escarlate, adornada de ouros e pedras preciosas. Todos esses utensílios estão no tabernáculo que Deus deu a Moisés, estão na nova aliança, estão na nova Jerusalém, mas estão também nessa grande meretriz, porque ela foi a primeira noiva que o Senhor desposou lá no Sinai. Olha só, ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto e todos os que navegam as naus, e todo marinheiro, e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio clamaram, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançarão pó sobre a sua cabeça, e clamarão, chorarão, lamentarão, dizendo: ai, ai daquela grande cidade. Pela terceira vez está sendo dito as mesmas palavras, na qual todos os que tinham as naus no mar enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas. Por que está falando dos apóstolos e profetas? Porque foram mortos por causa do povo dessa cidade. Porque já Deus julgou a vossa causa entre elas. E veja que aqui muitos intérpretes vão dizer que a grande cidade é Roma. Roma matou os apóstolos, os profetas. Mas você vai ver que quando Jesus vem em Jerusalém, ele diz: ai de ti, Jerusalém, que mata os teus profetas que a ti são enviados. Jesus não estava falando de Roma, Jesus estava falando de Jerusalém que matava os profetas. É lá que está o sangue dos profetas. Essa é a cidade onde o nosso Senhor foi morto, né? Então, existem muitas coisas aqui que estão ligando a Jerusalém terrena, a essa grande prostituta. Porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, né, e lançou no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será mais achada. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos os que foram mortos na terra. Olha só um detalhe, isso eu só vou abordar quando a gente for falar do Apocalipse, versículo a versículo. Mas perceba que o livro do Apocalipse não faz nenhuma menção positiva a Jerusalém que hoje existe.
Pelo contrário, quando a gente olha para o milênio, nós vamos ver a Nova Jerusalém descendo no milênio ainda, né? Embora muitas pessoas não interpretem dessa forma, você vai ver que não existe nenhum texto no Apocalipse falando da Jerusalém terrena no milênio. Pelo contrário, os textos no livro do Apocalipse falando sobre a Jerusalém que agora existe são todos textos com uma ênfase negativa, falando de juízo. Então, você pode ler todo o livro do Apocalipse e você não vai ver nenhuma menção positiva à Jerusalém terrena que hoje existe, tá? Porque Deus só fala sobre juízo que trará sobre essa cidade. Toda menção positiva fala sobre a Jerusalém celestial que descerá no milênio. Então isso é uma coisa a se prestar atenção quando você for ler o livro do Apocalipse. Como a Jerusalém que hoje existe é mencionada. Tá? Por isso que eu volto a dizer, eu não creio naquela visão, né, de um templo sendo edificado para sacrifício no milênio. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra esse ensino? Não, mas porque a gente não vê no livro do Apocalipse menções falando dessa Jerusalém terrena sendo restaurada. Pelo contrário, você vê menções de uma Jerusalém descendo do céu, que é a noiva do Cordeiro ataviada, né, como uma noiva, vindo para reinar com Cristo por 1000 anos sobre essa terra. Né? Então, são algumas questões que é legal a gente abordar nesse estudo. Né?